Fala galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo, desculpem o horário, né? Desculpem não, né? É que eu tive que sair, tive um compromisso direto hoje, acabei chegando em casa só agora 10h39 da noite. Por isso hoje eu vou estar gravando rapidinho o índice e o dólar, né? E aí amanhã depois no grupo eu estarei postando as fotos aí do que a gente tem analisado pro Nasdaq, euro e dólar, beleza? Então já deixa aquele like, curte o canal. Se você não segue a gente no Instagram, corre, segue lá, que ajuda demais, tá? A gente tá sempre divulgando coisas legais. Inclusive, eu deixei hoje no story lá. A T3 Capital tá com uma promoção bem legal, que vai sortear um plano de R$ 3.000 de margem, se eu não me engano. Tá tudo no meu story lá, e lá tem inclusive a orientação de como participar. Então, se você não tá lá no meu Instagram, já segue lá, vê o link da T3 e ver como participar e poder ganhar uma conta para poder operar com capital de mesa proprietária. Beleza, turma? Então bora lá. Bora lá que o índice hoje simplesmente abriu e desceu, né? Acabou não, né? Deu a oportunidade, né? que a gente estava analisando, digamos assim. Eu acabei pegando uma operação aqui nessa volta aqui, quando ele fez essa movimentação de choque. Só que infelizmente depois ele voltou e me estopou. Sim, estopou. Hoje foi mais 105 pontos de stop, né? Dois dias seguidos, mas é porque estava dentro do gerenciamento. E aí depois eu parei mesmo porque já estava próximo do meio-dia e ele não estava dando sinais que ia fazer alguma movimentação, né? E chegando numa zona de demanda. Então, o melhor a se fazer é quem teve paciência e quem gosta de operar até a tarde, conseguiu pegar a venda aqui, a compra, aliás, e botou uns troquinhos no bolso, mas é aquilo que eu falo, né? De tarde não tem liquidez, não tem dinheiro no mercado e eu não arrisco operar de forma alguma, né? E a gente, como a gente vê, analisando o índice, olha só, ele foi exatamente capturar a liquidez do sell side liquidity que a gente tinha aqui nessa região de baixo. Lembrando que ele ainda está naquele movimento de quebra que a gente tem, né, com o choque e chegou numa golden zone, né? Chegou numa região de demanda, a gente pode acompanhar aqui pelo volume profile quantidade grande de negociação e movimentação que a gente tem aqui. Agora a gente tem um ponto bem interessante, porque aqui, ó, se vocês analisarem bem, nós temos o nosso volume profile, informando que eu tenho o volume dessa descida, tá aqui embaixo. Porém, o grande volume de negociação, eu tenho ele em dois pontos específicos no gráfico. E é nesse ponto aqui onde se encontra a POC e depois aqui em cima onde está a liquidez, tá? Olha só, aqui é o segundo maior volume, né? Só perde para cá. E depois, claro, o POC, que é o terceiro, na verdade, né? Que a gente tem a POC, o segundo que está aqui embaixo. Então, o que, que a gente tem essa análise aqui? Ó? Ele veio, bateu aqui onde deixou liquidez, ó, ele veio na POC, subiu, voltou lá no fundo. Agora vamos aguardar para ver qual que é a movimentação. Para ele ir lá para cima, ele tem que perder esse topo aqui. O primeiro passo para ele conseguir subir é perder essa região aqui, ó. Deixa eu só marcar aqui para vocês, né? Aqui eu tenho o choque desse movimento de baixa. Para vocês entenderem, né? Então eu tenho uma descida aqui no 15 minutos, onde eu tenho um fundo, tenho um topo, aí tem até um fundinho, um topo aqui que você pode até já considerar como sendo um choque, mas aqui eu teria sim a confirmação, porque um choquezinho pequeno, o choque do time frame maior, gerando um boss já aqui nesse meio. Então aí sim eu teria uma confirmação de uma operação
compradora, que aí ela pode vir até aqui nesse teste ou pode fechar esse gapzinho de hoje e ir aqui na primeira zona de liquidez, tá? Então essa é a visão que a gente tem em relação a isso. Tomem cuidado com uma coisa, tá? O preço ele continua caindo. Então a gente tem essa zona aqui de liquidez que a gente não pode desconsiderar. E no time frame maior, o preço continua caindo, né? Então assim, ele teve um reteste aqui, que se vocês analisarem isso aqui é exatamente os 50%, a correção dos 50%. Agora, o ponto que a gente aguarda para operar é uma quebra de estrutura aqui para poder subir, ou se ele abrir vindo testar fundo, eu vou aguardar o que vai acontecer aqui no fundo, se eu vou ter um sweep e pegar uma volta, né? Lembrando que como a gente está olhando um time frame maior, o que vocês têm que estar esperto? Se ele abrir aqui dando continuidade, o sweep aqui, ele pode ser uma movimentação de correção para queda, tá? De ter um rompimento e aí sim dar continuidade nesse movimento de baixa. Então, muito cuidado nesse movimento aqui de final de zona, tá? De extremidade. A gente sempre vai estar procurando pela falha, né? Afinal de contas, 90% falha. Só que a gente nunca adivinha, porque o que acontece? Se você tentar adivinhar o que vai acontecer aqui, querer antecipar e entrar numa violinada, você pode acabar sendo a liquidez, né? Como aconteceu aqui que a gente viu hoje, ó, o gráfico ele foi bem interessante, ó. Isso aqui, ó, mostra o que é você querer antecipar. Você tem um fundo, onde o preço chega no fundo, faz um martelinho no fundo, o cara entra comprado, ele vem estopar e depois sobe. Isso aqui é querer antecipar. Isso aqui é o exemplo típico de quem quer antecipar. O mercado vem só estopar essa turminha para depois subir. Então toma cuidado, sempre espera o movimento certeiro. Eu sempre falo para os alunos, mais vale um stop certo do que um stop justo, tá? Porque o stop justo você pode ser violinado toda hora. Inclusive ontem aconteceu isso comigo. Stop justo eu fui violinado, se eu tivesse com o stop certo, o preço teria ido no meu alvo e ter pago meus 500 pontos, tá? Então, fiquem espertos em relação a isso, porque acontece todos os dias, beleza? Então, fiquem ligados nas movimentações do índice, ainda mais que o índice está sinistro, né? Nesses últimos dias. E o dólar? O dólar está numa região de consolidação aqui, a gente vê bem claramente inclusive uma movimentação interessante de Wyckoff aqui, para quem gosta, né? A gente tem todo um processo. E aqui ele está dando sinais de vir para o fundo, tá? Porque olha só, ele capturou a liquidez aqui em cima. Capturou a liquidez aqui em cima. Veio testar, fez um teste duplo, subiu, voltou, pegou essa liquidez aqui, foi lá para cima e começou a cair. Isso aqui tende a ser um movimento de reversão, tá? Então vamos ficar atentos que o preço pode sim vir buscar essas regiões aqui dos 5,50. Fiquem ligados, tá? Eu estaria atento em relação a isso. Muita atenção amanhã, que é de super quarta, e amanhã a gente tem muita notícia, muita decisão de juros acontecendo, então eu ficaria bem quietinho, tá? Amanhã é um dia que talvez eu fique bem pianinho, só assistindo a movimentação, então fiquem ligados nisso aí para não tomarem na cabeça e operarem desinformados, tá? Então, mas aqui a gente tem o quê? No dólar eu tenho esse Fair Value Gap, essa zona aqui de demanda e depois essa região aqui de baixo, tá? Que são regiões dos 5 minutos. E como volta do preço, eu já tenho essa região aqui como sendo uma região importante, depois a extremidade, né? Aqui, ó, se a gente deixa marcado pelo 15 minutos, eu tenho essa zona toda aqui desse candle, desse último candle.
tenho aqui no topo toda essa, você pode até deixar assim, ó, toda essa região de buy side, tá? E é interessante a gente acompanhar. E aqui embaixo eu tenho esse Fair Value Gap, tá? Fiquem atentos porque tudo vai depender da abertura do mercado. Então, eu não vou deixar marcado aqui não, para não confundir, mas fiquem atentos que tem esse reteste aqui, ó, desse fundo daqui, que pode ser uma região que o preço venha retestar antes de descer, tá? Ele já fechou perdendo fundo. Análise vocês têm que ter amanhã do leilão para saber o que fazer. E muita atenção, porque decisão de juros, tanto nos Estados Unidos e aqui, vão mexer bastante com o dólar. Fechou? Então era isso, turminha. Valeu, muito obrigado. Tenham todos um bom descanso e até amanhã no próximo estudo.